palavra de Deus diz que quem procura, acha. É tempo do povo de Deus se ajoelhar e clamar pela nação. 7 de setembro, dia da independência. Que seja a independência desse sistema maligno, maldito, que quer impor uma agenda contra a igreja, contra a família, a todos os brasileiros. Então vamos orar? Santo Deus, graças te damos pelo privilégio que ainda temos de orar nessa nação. O privilégio que ainda temos de publicamente expressar a nossa fé. Deus, nós sabemos que em outras nações isso já é proibido. Isso seria tratado com retaliação. Por isso te suplicamos, vem sobre nós, ó Pai. Vem sobre essa pátria amada chamada Brasil. Vem sobre as crianças, que elas sejam criadas, ó Deus, dentro de uma natureza, dentro de uma biologia, dentro de uma realidade, e não de ideologias de gênero malditas, mentirosas, que tentam, ó Deus, confundir a cabeça das nossas crianças. Vem sobre essa nação, priorizando a vida, como a Constituição garante, Deus. Que possamos, ó Deus, não ter aqui uma legalização da morte de mulheres que estariam depois, ó Deus, entristecidas por terem arrancado de seus ventres os seus filhos, ó Deus. E não estou falando do abuso, não estou falando do que acontece às vezes no estupro, porque já tem uma lei no Brasil que até trata disso. Eu estou falando dessa legalização da morte indiscriminada que está, ó Deus, na pauta daqueles que não têm temor ao Senhor. Vem sobre essa nação inibindo, ó Deus, a corrupção. Quanta roubalheira, meu Deus. Quanta coisa errada. Quantas crianças sem uma merenda na escola. Quantos idosos que foram roubados por ladrões maquiavélicos com apoio de políticos, é claro, fazendo, ó Deus, algo que tem tirado de um velhinho a oportunidade de comer um pedaço de pão, uma manteiga, um arroz com feijão. Deus, onde está o coração dessa gente? Eles roubam de quem nem tem. Eles roubam de quem chora. Eles roubam de quem o médico fala que tem que tomar um remédio, eles não têm um remédio. Então eles morrem por não ter o dinheiro para comprar um remédio. E vem alguém e rouba do velhinho, Senhor. Onde está esse povo que apoia ainda esse tipo de governo, meu Deus? Que apoia esse tipo de ação, que apoia esse tipo de judiciário, esse tipo de ministério público, que não confrontam o mal e a corrupção, Senhor. Tem misericórdia dessa nação. Vem com o teu amor, vem com a tua bondade sobre nós. Abre a visão espiritual desse povo brasileiro, que do pobre ao classe média, do classe média ao classe alta, que toda a população creia, ó Deus, na justiça, na integridade, que os empresários não sejam massacrados, que eles gerem, ó Deus, emprego e renda para quem precisa. É muito duro, Senhor, ver uma fila de procura por emprego, e aquela fila enorme, e a gente vai lá e pergunta: o emprego é bom? O salário é bom? E muitas vezes é apenas um salário mínimo. E a fila vira na esquina, e a fila vira o quarteirão. Por quê? Porque eles não têm nada, Senhor. Pai amado, vem com a tua misericórdia sobre a nação, vem com a tua misericórdia sobre o nosso povo. Dá, ó Deus, o pão de cada dia, dá a esperança, Senhor. Traz a alegria, faz com que os idosos e os jovens e as crianças, que nós, ó Deus, nos unamos em torno da nossa bandeira nacional, amando uns aos outros, torcendo uns pelos outros. E, ó Deus, de alguma maneira, dando a oportunidade até de uma opinião diferente, mas em amor, sem chutar a cabeça dos outros, como a gente já viu manifestações, sem ofender a fé dos outros, como já vimos em manifestações, sem, ó Deus, prender quem pensa diferente, como tem acontecido no Brasil, sem, ó Deus, fazer com que brasileiros, por opinião, que não é crime, tenham que fugir do Brasil para não serem presos, humilhados, amordaçados por gente que não respeita as leis e nem a Constituição do Brasil. Deus,
Sara a nossa nação, sara o nosso povo, traz autoridade, traz coragem à igreja brasileira, para que a igreja se levante. Chegou a hora de não falar que é, chegou a hora de ser. Nós achamos bonitos que os mártires morreram pelo evangelho. Chegou a nossa vez de enfrentarmos qualquer situação para declarar que não vamos parar de pregar o evangelho, não vamos nos curvar. Cremos na palavra de Deus e viveremos essa palavra e proclamaremos essa palavra. A igreja não vai perder a batalha, porque o nosso Deus nos garante a vitória. Obrigado por esse programa abençoado de hoje, 5 horas, ó Deus, que foi um aquecimento para as manifestações que acontecerão em todo o Brasil, que em todas as cidades brasileiras, o povo ordeiro, o povo que quer Cristo, o povo que quer família, o povo que quer respeito, o povo que quer, ó Deus, o fim dessa perseguição maliciosa contra as crianças, que esse povo vá para a rua de forma ordeira, de forma, ó Deus, organizada, respeitando as pessoas, mas que possam manifestar que querem mudança, que o Brasil veja que o povo não aceita mais e que os políticos de Brasília, os que são safados, os que não são, os que são ordeiros, os que não são, Senhor, que todos, pelo menos nesse momento, tenham uma consciência brasileira, que nesse momento não se lembrem do que já fizeram de errado, mas que lembrem do que podem fazer de certo. E que venha uma anistia global, e que venha, ó Deus, o respeito às instituições, e que quem está fraudando processos, fraudando coisas, quem está corrompendo o Brasil, que pague por isso. Vem com a tua justiça, oramos e cremos na nossa resposta, no nome de Jesus. Amém, amém, Amém. Senhor.